Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula de ensino religioso e hoje vamos trabalhar o tema religião, moralidade e ética parte 2. Então na aula número 9 nós tratamos a primeira parte, definimos ali juízo de valor, juízo de fato, definimos o que é moral, o que é ética, trabalhamos a ideia de valores, não é? E falamos um pouco da liberdade, o dever e a liberdade. Não é? Então, hoje, nós vamos continuar esta aula, pontuando agora, um pouco mais adiante, entrando nos valores absolutos ou relativos, o que move a moral. E aí depois, na terceira parte da aula, a aula que vem, na terceira parte, nós vamos assim conectar a religião como fundamento da moral, não é? E vamos conectar e demonstrar que a religião ela traz um fundamento seguro para as nossas decisões morais. Ok? Esta é então a aula de hoje. A aula de hoje está quente. Quero saudar a todos que nos assistem, principalmente os meus alunos da Escola Batista de Itapevi, dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. E nessa semana de Dia dos Professores, dizer que é uma honra poder lecionar para essa turma tão especial, né? Desde o sexto ano, sétimo A e sétimo B, o sexto A, oitavo A e o nono A da Escola Batista de Itapevi. Inclusive, essa disciplina ou essa matéria de hoje é para a turma do nono A. Essa turma do nono A, que é uma turma bastante especial, não é? Quero também dizer a todos aí o que continue tomando os devidos cuidados com esta pandemia, com esta doença que tem assolado, né, o nosso país, bem como o mundo. Tomem cuidado, usem sua máscara, evitem aglomeração, tenham juízo, viu? É para a saúde da sua família e dos demais, de todos, né? E depois você vai encontrar, você meu aluno que assiste, você vai encontrar no Maestro as atividades para esta aula número 11. Hoje é a aula de número 11. Religião, moralidade e ética, parte 2, tá bom? E vamos lá. Deixa o seu like aí no nosso canal, né? Gostou da aula, assistiu, deixa o seu like, se inscreve, faz o trabalho completo aí, aciona a notificação e tá tudo certo, tá bom? Vamos lá, gente, vamos caminhar. Eu conecto aqui com a aula, então, a aula de número 9. Nós tratamos a aula 9, Religião, Moralidade e Ética, parte 1. Depois tivemos uma aula sobre os benefícios da religião e da espiritualidade, e aí eu volto ao tema Religião, Moralidade e Ética, parte 2. E nós falamos sobre dever e liberdade. Nós terminamos a nossa aula tratando sobre dever e liberdade. Qual a relação? A questão, pessoal, é o seguinte: nós somos seres livres? Somos. Somos. Filosoficamente, teologicamente, socialmente, culturalmente, sociologicamente falando, né? Somos seres livres. Somos seres autônomos de Deus? Não. Mas aí entraria em teologia, que não é a nossa disciplina. Mas vamos lá. Mas somos seres livres? Temos nossa razão, nosso raciocínio, pensamos por nós mesmos? Sim. Sim. E o ato moral, a moralidade em si, ela depende da livre e consciente aceitação das normas sociais. É isso que vai definir, por exemplo, a diferença da vida infantil para a vida adulta. Por exemplo, quando eu estou apto a escolher livremente e a assumir as consequências das minhas escolhas. Então, eu sou livre, sou consciente, então eu tomo decisões, eu quero tomar as minhas próprias decisões, ótimo, mas
assuma a responsabilidade das ações. Então, a moralidade, o senso moral, o juízo moral, os valores morais, eles dependem da livre e consciente aceitação das normas sociais. Por quê? Porque nós não vivemos num vácuo, né? Nós não vivemos isolados, nós não vivemos no monastério. E eu tenho dito que até mesmo no monastério ou na marginalidade social, até mesmo se você estiver sozinho, no seu quarto, sozinho, você tem as suas regras. Quem entrar no seu quarto vai ter que aceitar as suas normas sociais. Não é? Quer dizer, não tem como. As normas sociais fazem parte da cultura de todos os povos. Quando nós conectarmos a religião, nós vamos perceber o porquê. Mas, então, as normas sociais estão aí. Eu sou livre para aceitá-los. E quando eu sou livre para aceitar e consciente para tomar as decisões a partir das normas convencionais, sociais, então eu posso dizer que, de fato, eu sou livre para assumir as minhas consequências. Não é? Então, repare, envolve consciência, liberdade e responsabilidade. Então eu quero ser livre. Você quer ser livre? Ok, então a sua liberdade, ela exige a necessidade de dois valores. Consciência, para você saber a diferença entre certo e errado, e a responsabilidade, não só para escolher correto, mas para assumir e para perceber o resultado das suas decisões. Então você tem uma norma vigente social e você tem a sua escolha pessoal. A sua escolha pessoal, ela não pode ser excluída dessa norma vigente. Ela não pode, porque senão você não poderá conviver em sociedade. O que é um crime? Um crime é um ato contrário à norma e valores sociais, valores morais, na verdade. Valores morais. Isso é um crime. Né? Por que um homicida, um assassino tem que ficar preso? Por que tem que excluir ele da sociedade? Porque ele não assumiu, ele não viveu debaixo das normas, das regras, dos valores morais convencionais de uma sociedade. Então, eu sou livre para viver autonomamente, independente das regras morais? Não. Inclusive, volta a minha tese, na marginalidade, no vácuo, no monastério, na clausura e na prisão. Ali também você tem os valores morais e você tem as regras sociais. Você não tem como fugir dessa questão. Então, a ética é o tecido da moral. Então, o ato moral autônomo, ela pressupõe dever e liberdade. Então, dever para eu saber o que é certo e errado, e liberdade para eu escolher corretamente. E aí que a gente percebe a verdadeira natureza da liberdade, que é você agir conscientemente e decidir se submeter aos valores morais. Isso é muito interessante, muito importante perceber isso. Eu estou correndo um pouco nisso, porque isso tem a ver com o que nós falamos no final da aula passada, como eu já coloquei. Muito bem. Então, todo ser humano, todo indivíduo que faz parte da malha social, ele precisa do ato moral. O que é o ato moral? O ato moral é a decisão que nós temos. Toda decisão, ela envolve um ato moral. Todo ato, ou ele é moral, ou ele é imoral. Mas ele não é um ato amoral. O que é amoralidade? É um ato excluído de moralidade. Seja ela boa ou ruim. Seja ela valores positivos ou negativos. Não existe. Todos os nossos atos ou são morais ou são imorais. E aí, repare, liberdade, consciência, intencionalidade e solidariedade. Por quê? Veja, liberdade e consciência nós já pontuamos. Intencionalidade,
Porque o meu ato moral, ele parte da minha decisão consciente, intencional. Ninguém toma uma decisão sem saber que está tomando uma decisão moral. E solidário, a ideia de reciprocidade, quer dizer, entender que os meus atos morais alcançam outros. A sociedade, ela é como uma corrente, né? Um está conectado ao outro. Quer dizer que as minhas decisões interferem no outro. Por exemplo, eu falei no começo da aula, usem máscara. A máscara, quem usa máscara está cuidando de si mesmo e do outro. Você não usa máscara só para se proteger, para você não pegar um resfriado, uma gripe ou a Covid de outra pessoa. Você também usa máscara para que você não passe, se você estiver doente, para outro. Então repare como os nossos atos são recíprocos. Por exemplo, quando eu jogo lixo na rua, eu estou sujando a cidade, cidade esta que outras pessoas moram. Eu moro nela e outras pessoas também. Então o meu ato está sendo negativo para mim e para outros. Outros atos positivos também. Né? Quando, por exemplo, na minha motocicleta, eu vou mudar de faixa e eu dou pisca-alerta, eu dou sinal, respeito os sinais de trânsito, eu estou cuidando da minha segurança e também da segurança do próximo, não é? É interessante isso, a ideia da direção defensiva. A direção defensiva, quer dizer, a direção com segurança, ela é defensiva para mim e para outros, porque eu acabo cuidando do outro também. E é muito interessante como Jesus Cristo, nos evangelhos, na Bíblia, ele vai resumir a lei de Moisés com amar a Deus e amar ao próximo, como a mim mesmo. Então repare a ideia de reciprocidade, né? Isso é muito significativo aqui no nosso tema. Então o compromisso moral exige responsabilidade. Responsabilidade é uma questão moral de quem já é adulto para tomar decisões. E é muito interessante pontuar isso numa classe de pré-adolescentes e de adolescentes. Por quê? Porque o pré-adolescente ou adolescente, como você que está me assistindo, quer ser livre. E a liberdade pressupõe responsabilidade. Responsabilidade é consciência do autor dos atos. Então eu tenho consciência, eu percebo a dimensão dos meus atos e eu vejo o poder que os meus atos têm de ajudar ou atrapalhar, de cuidar, zelar e de ferir. Então, o meu ato pode ferir outras pessoas, como o meu ato também pode curar outras pessoas, dentro dessa malha social, como eu já pontuei. Então, o dever no compromisso moral é algo obrigatório. O dever, repare, eu uso aqui a ideia de dever moral, não é? O dever como responsabilidade, dever ser, dever saber, dever tomar decisões corretas, dentro de valores morais que pensem na reciprocidade social. Esse dever é obrigatório no compromisso moral. Repare o que eu estou querendo dizer. Que quem quer ser livre tem que ser responsável. E quem quer ser responsável precisa saber a diferença do dever ser e do dever negativo. Né? A obediência, um pensador vai dizer que a obediência à lei livremente escolhida não é coerção. Ao contrário, é liberdade. Isso é algo muito positivo. A obediência à lei, por exemplo, a obediência a um princípio moral, a obediência, por exemplo, na escola. Quando você vai à escola e você faz fila, por exemplo, quando nós oramos antes de bater o sinal, antes de ir para as salas e para nossas salas de aula. Então, na nossa escola, Escola Batista de Itapevi, uma escola muito bem organizada, muito bem gerida, uma escola muito bem dirigida, em vários aspectos, se não todos,
na verdade, todos os aspectos, ela é uma escola muito bem dirigida, é o que eu quero dizer. Ela, na sua questão espiritual, ela leva muito a sério. Então, nós temos ali, antes de começar a aula, nós paramos e oramos com os alunos, professores, alunos, diretor e tal, nós oramos. Quando você, como aluno, ou professor, ou funcionário, está ali naquela fila, naquele momento, e obedece aquela regra, uma regra social, uma regra pedagógica ali naquele momento, no contexto de escola, você não está sendo coagido. Quando você obedece livremente, você não está sendo coagido. Pelo contrário, você está exercendo o real sentido de liberdade. É eu me colocar debaixo do dever moral conscientemente. É uma escolha livremente assumida. Aqui, nesse sentido, a desobediência ela é sinônimo de imoralidade. O que é um ato imoral? Um ato imoral é um ato em desobediência à regra social. É algo muito sério isso, algo muito profundo. A desobediência é um ato imoral. Na sua casa, por exemplo, os seus pais ensinam, por exemplo, que você não deve mentir. Então, a mentira é um ato imoral. E quando você mente, você está desobedecendo aos valores ensinados pelos pais, por exemplo. Não é? Muito bem, caminhando e já finalizando aqui algumas questões. Então vejam, o compromisso moral ela envolve a vontade e não só o desejo. Veja bem, deixa eu fazer uma diferença aqui. O que é vontade? Vontade é o ato consciente da nossa razão para satisfazer ou não o desejo, mas é um ato consciente, isso é uma vontade. Eu fiz algo porque eu tive vontade, eu raciocinei conscientemente e tomei uma decisão. Ok, e o que é um desejo? O desejo é um ato involuntário para satisfazer o ego, para satisfazer uma vontade passageira. Esse desejo, filosoficamente falando, ele pode ser involuntário. Independente da escolha, eu tenho desejo. Muito bem, onde eu quero chegar aqui? Que o compromisso moral, ele não envolve o desejo. Quando eu falo assim, mas eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Sim, esse é o seu desejo, de você fazer o que você quiser. A ideia é, você deve fazer tudo aquilo que você quiser. Tudo aquilo que você quer é o desejo. Tudo aquilo que você quer é correto? Faz bem? Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, que me dá na telha, vai proporcionar ou promover o bem pessoal e coletivo? É uma questão. É uma questão. Não é? Então, olha, a ideia do compromisso moral, ela envolve a vontade, que é um ato consciente de eu saber diferenciar o certo e errado e eu decidir pelo certo e abandonar o que é errado. Isso é algo, algo central quando a gente fala de moralidade e de paz, né? E de uma sociedade madura, livre. Uma sociedade livre é uma sociedade que não faz o que quer. Isso é utopia, isso é anarquia. Uma sociedade que cada um faz o que quer, isso vira anarquia. Mas uma sociedade saudável, livre, é aquela que cada um usa a sua vontade livremente para estabelecer o bem social, o bem pessoal dentro do aspecto social, coletivo. Seguir o impulso do desejo, sempre que ele se manifesta, é negar a moral e a possibilidade de qualquer vida em comum, diz aí um pensador. Isso é importante. Seguir o impulso do desejo é negar a moral. É um ato imoral seguir o desejo sem responsabilidade. Então, professor, significa que eu não posso desejar nada? Pode. Eu posso desejar, por exemplo, tomar um bom copo de água fresca. É um desejo. Tomar um café fresco é um desejo. Eu quero ter uma boa noite de sono, é um desejo. O desejo, ele não é necessariamente mal.
O problema é quando eu sigo o impulso do desejo sem a racionalidade, sem a vontade do juízo de valor. Lembra quando a gente falou no começo o que é juízo de fato de valor? Se é bom, se não é, se deve, se não deve, se é legal, se é ilegal, se é moral ou imoral, se é ético, se é antiético, o que é algo ético e o que é algo antiético. Ético beneficia a coletividade, isso traz a paz social, isso vai trazer perturbação da ordem, isso vai trazer divisão, intriga. Então eu tenho que deixar esses desejos que passam a ser imorais. Ok? E aí, quando eu sigo o meu impulso do desejo sem essa racionalidade, sem esse juízo de valor, eu nego a possibilidade de qualquer vida de vida social. Vida social. Aí eu volto a falar daquele que deve ser isolado do convívio social. Né? Por que uma pessoa tem que ser isolada do convívio social? Para o bem da sociedade, não para o bem dele só, para o bem da sociedade. É quando ela não consegue caminhar dentro de um juízo valor positivo. Muito bem. Vamos caminhar finalmente aqui, não é? Então, o meu compromisso moral, ele deve envolver duas palavrinhas, bússola e balança. Olha que legal, bússola e balança. Veja bem, a voz da consciência, ela aponta para a conduta correta. A nossa consciência aponta para uma conduta correta. Agora, a nossa consciência, ela precisa de bússola e de balança. Bússola é aquele instrumento que norteia a direção que deve ser feito, a direção para onde eu devo ir. No ponto de vista moral, a bússola, ela norteia na direção que deve ser feito no plano moral, quer dizer, as decisões que eu devo tomar, como eu já tenho explicado aqui. E a balança? A balança, ela vai avaliar os pesos diferentes a fim de resolver como agir. Então, repare, quais são os maiores obstáculos pelos quais nós precisamos da bússola e da balança? Orgulho, egoísmo, indiferença, ódio, avareza. A gente pode até ter uma aula só para falar desses atos imorais, porque o orgulho, ele tem um orgulho positivo, né? Quer dizer, eu me orgulho da família que eu tenho, quer dizer, eu tenho um amor pela família que eu tenho uma alegria, ok? Mas tem um orgulho imoral, né? Quer dizer, aquele orgulho de eu me sentir mais importante do que o outro, o orgulho de eu sentir melhor do que o outro, o egoísmo, que é eu querer só para mim, indiferença é eu pensar só em mim e desconsiderar a vontade do outro. O ódio é quando eu semeio no coração e nas minhas atitudes a indiferença consumada pelo outro. E isso é ódio. O ódio é terrível, né? A avareza, eu querer sempre mais, só para mim, sempre mais, e eu não tenho esse dom da solidariedade, do repartir, do cuidar. E esses problemas morais interferem na família. Quais são os problemas que nós temos nas famílias hoje? Orgulho, egoísmo, indiferença, ódio, avareza, etc. Ciúme. Não é? Esses são os problemas que nós temos nas famílias, nas igrejas, na sociedade. Os problemas sociais que nós temos é fruto desses valores imorais. Então nós precisamos de uma bússola e de uma balança. Repare, eu já estou preparando para a aula 12. Não é? A aula 12 é Religião, Ética e Moralidade, parte 3. Então, qual é a bússola e qual a balança que vai nos ajudar a tomar decisões responsáveis? E aí eu concluo pontuando. Os valores morais são relativos ou absolutos? São subjetivos ou objetivos? E aí aqui eu poderia caminhar pelos filósofos. Não é a nossa disciplina. Nossa disciplina não é filosofia, é religião. É ensino religioso. Eu estou falando de moralidade para entrar em religião como
bússola e como balança que norteiem e avaliem e nos dê condições para avaliar os valores morais. Então a ideia é o relativismo moral. O que é relativismo moral? Relativismo moral é aquele movimento que ensina que os valores morais que regem a nossa sociedade são relativos. O que é relativo? Depende de cada um. Se eu aceitar isso, pessoal, então significa que nós somos fadados ao fracasso, ao caos social. Se cada um agir de acordo com o que quer, nós não temos noção de certo e errado, de padrão, de valores que movam o nosso coração numa direção segura e saudável. Então, o que eu creio a partir da luz, da razão e da revelação é que os valores são absolutos. Certo e errado são coisas totalmente diferentes uma da outra. A ética vai discutir a relatividade na aplicação, mas os valores morais são absolutos. Por exemplo, matar é errado. Matar é errado. Então eu preciso de bússola e de balança que avaliem a direção para onde eu vou tomar as minhas próprias decisões, ok? Então nós aprendemos hoje que os valores morais precisam, o compromisso moral, na verdade, precisa de liberdade, responsabilidade e consciência, não é? De consciência. E essa responsabilidade me leva o compromisso moral me leva a negar o meu desejo e agir de acordo com a minha vontade consciente, com a minha responsabilidade. E para isso eu dependo de valores morais absolutos. Próxima aula a gente continua nesta direção, aplicando isso de um modo muito legal para a nossa realidade, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Deixa o seu like aí, tá bom? E curte, divulga o nosso canal aí. Assista a aula para fazer as atividades, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.